E o tema da mensagem é: Deus nunca nos abandona. Nós nos afastamos de Deus. Deus nunca nos abandona. Nós nos afastamos de Deus. E a vida, nós começamos a ler o Salmo 22, esse salmo que nós lemos no começo do nosso culto, que é um salmo que fala sobre o sofrimento do Messias, mas também que ele triunfou. O Senhor passou tudo aquilo, mas ele triunfou no final. E ele teve que passar tudo aquilo para que a gente hoje tenha vida e vida em abundância. E é isso que eu gostaria de começar a falar com vocês. Esse salmo, que tem 31 versículos, onde ele começa a falar: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acharam longe da minha salvação as palavras do meu marido? Esse Deus meu, era ele clamando ao Pai a aflição que ele estava sentindo, porque ele sempre viveu junto do Pai. E ali naquela cruz ele sentiu como era ficar distante do Pai. E eu gosto muito desse salmo, porque ele no Salmo 22, versículo 3, ele fala: contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Então isso significa que Deus habita no meio dos seus louvores. Deus habita no céu? Sim. Mas ele, quando a gente começa a louvar, ele habita no meio dos louvores. Então, se a gente quer achar o Senhor, se a gente está com problemas, se a gente está aflito, a gente vai para onde? Começamos a louvar o Senhor, e o Senhor vai habitar no meio dos louvores. Ele habita no meio dos louvores. E esse salmo começa: Deus meu. Este salmo é um dos mais citados no Novo Testamento. É chamado Salmo da Cruz, porque retrata com exatidão o cruel sofrimento de Cristo na cruz. Note pelo menos dois fatos a respeito deste salmo. Primeiro, é um brado de dor e aflição de um crente que continua sobre provação e sofrimento. Neste sentido, todos os crentes sofrimento podem identificar-se com o conteúdo desta oração. Muitas vezes passamos em nossas vidas momentos difíceis, momentos onde perdemos alguém que amamos, momentos onde parece que tudo está desmoronando, momentos quando estamos na cama do hospital e não tem ninguém para nos ajudar. Nós temos o Senhor. Momentos de aflição, muitas vezes perdemos o emprego, não sabemos o que vai ser da minha vida. Deus proverá. Se você está no caminho de Deus, Deus proverá. Então esse salmo ele mostra duas coisas. É um brado de dor e aflição de um crente, como muitos de nós muitas vezes passamos. Segundo, as palavras do salmo descrevem um acontecimento que muito ultrapassa os limites humanos comuns. Inspirado pelo Espírito Santo, o salmista prediz o sofrimento de Jesus Cristo durante sua crucificação e prenuncia a sua imediata beatificação 3 dias depois. No versículo 1, ele fala: Deus meu, por que me desamparastes?
vezes nós nos sentimos da mesma forma. Muitas vezes nós nos sentimos da mesma forma. Olha o que fala Isaías 53, do 10 ao 12. John, oferece o visitante um café, uma água, por favor. Voltinho. Pergunta se ele quer uma água, um café. Isaías 53, 10 ao 12. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento, e o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele os despojos, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Isso já tinha sido falado lá antes de Jesus nascer. Mas temos Mateus 27, 46. Mateus 27, 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, meu Deus, por que desamparastes? E gente, quantas vezes nós mesmos falamos para Deus: Deus, por que não me ouves? Deus, por que desamparaste? Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? Ele foi desamparado por Deus porque estava sofrendo na cruz no lugar do pecador, fazendo-se maldição por nossa causa. Gálatas 3,13. Ele foi pagar o preço que era nosso preço pagar, para que a gente pudesse ter vida e vida o quê? Abundância. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele levou a maldição. A gente não tem que levar mais maldição nenhuma. Ao citar este versículo, Jesus também estava declarando que este salmo inteiro é uma descrição dele mesmo. No versículo 2 desse salmo, ele fala: clamo a ti, não me ouves. Lá no Salmo 22, o crente, assim como o próprio Jesus, pode às vezes se sentir o quê? Abandonado por Deus. Quando isso ocorrer, mantenha-se firme na fé em Deus e na sua bondade, e continue orando e confiando nele. Mas tem pessoas que dizem: não, eu estava confiante, eu acreditava na palavra de Deus, eu sabia que Deus ia curar. E as pessoas: não, a minha fé vai levar, trazer a cura, a minha, não a dele.
não o sacrifício que foi feito. As pessoas acham que pelo jeito que elas sentem, pelo amor que elas sentem pelas pessoas, que isso vai trazer salvação, que isso vai trazer cura. Muitas vezes as pessoas começam no caminho certo e elas começam a ir na direita e daqui a pouco, não, eu não quero mais isso. Ah, isso é muito longe para eu ir agora. Eu não quero mais. Eu vou fazer a minha maneira, eu vou fazer ao meu jeito, eu vou fazer como eu quero. Mas Deus, faça a sua parte. E quando Deus não faz, a pessoa culpa Deus. A pessoa culpa as pessoas, a pessoa culpa a igreja, a pessoa culpa todo mundo. E nunca repara que são as pessoas que fizeram as suas decisões. O que você planta é o que você colhe. Quando você planta, você quer afastar-se de Deus, a escolha foi sua. As pessoas acham que Deus tem que agir como elas querem e não como está o quê? Na Bíblia. Tem gente que nem leu a Bíblia toda e está há anos dentro de uma igreja. Anos e anos. Tem gente com 30 anos de igreja que não leu a Bíblia toda. Não sabe nem o conteúdo. Se o pastor está falando a verdade ou a mentira. Mas no versículo 7, eles falam, meneiam a cabeça. Onde está dito? E os que passavam blasfemavam dele, de Cristo, meneando a cabeça, até os gestos usados pelos inimigos de Jesus foram preditos no Antigo Testamento. Olha o que fala Mateus 27, 39. As pessoas olhavam Jesus na cruz e simplesmente, olha aí, olha aí. Mateus 27, 39. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças. Olha só, morreram. Blasfemaram contra ele. Então ele pagou um preço altíssimo. No versículo 28 do Salmo 22, confia no Senhor. Este versículo relata as palavras exatas que os inimigos do Senhor lhe dirigiam enquanto presenciavam a sua crucificação, que está lá em Mateus 27, 43. Mateus 27. Ele estava ali, ele estava pagando um preço altíssimo para que eu e você não pagasse esse preço. Mateus 27, 43. Confiou em Deus, livre-o agora. Se o ama, porque disse, sou filho de Deus. Ele era filho. Imagina um pai assistindo o seu filho morrendo por toda a humanidade. E muitas vezes não paramos para perceber o sacrifício que foi pago, a dor que ele sofreu. Não há quem o ajudasse. Do 11 ao 17, o versículo descreve o sentimento de desamparo do Senhor quando dá a brutalidade
Em Mateus 27, 35. Mateus 27, 35. E havendo crucificado, repartiram-lhe as suas vestes, lançando sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte, havendo que crucificado. Ele foi crucificado por mim, por você, por todos, que fossem o quê? Atraídos ao Senhor. Repartiram entre si as vestes dele. Os soldados romanos fizeram exatamente conforme predito nesse versículo. Um abominável cumprimento que da profecia que está aí no Salmo 22. Mas por que ele fez isso? Aos meus irmãos, no Salmo 22, 22. Aos meus irmãos declarei o teu nome, cantar-se-ei louvores no meio da congregação. Hoje nós cantamos louvores a Deus pelo sacrifício que Ele fez. Podemos ver isso em Hebreus 12, do 11 ao 12. Hebreus 2, do 11 ao 12. Hebreus 2, do 11 ao 12. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se vergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Hoje nós somos irmãos. Hoje nós cantamos louvores ao sacrifício do Senhor. Associe este versículo a Jesus Cristo. Ele assinala o triunfo da cruz. Jesus agora é o Redentor exaltado, que reúne a si os seus irmãos, os redimidos que nele creem, e aceitam a sua morte para salvá-los, como está em João 20, 17. João 20, 17. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus é vosso Deus. E a mesma coisa conosco. E fica no meio deles para o louvor de Deus. Ele sempre está no meio de nós, ainda mais quando estamos o quê? Louvando ao Senhor. Sua morte resulta em socorro dos aflitos. Está lá no versículo 24, do 22. No Salmo 22, versículo 24. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas ouviu quando lhe gritou por socorro. Então ele é o socorro dos aflitos. Na vida eterna, ele também é na vida eterna. Está no versículo 26. Os sofredores hão de comer e afastar-se, louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Na pregação do Evangelho, ele sempre está presente. No versículo 27. Lembra-se-ão do Senhor, e a ele se converterão aos confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações.
no seu domínio sobre todas as nações, no 28 e 29, do mesmo salmo. Pois o Senhor é o reino, Ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante Ele, até que aquele que não pode preservar a própria vida. E na sua suprema exaltação, a glória, como fala do 30 ao 31. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor a geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer, contrário que foi ele quem o fez. Então esse salmo ele fala do sofrimento e por que ele fez tudo aquilo. Mas o que mais engraçado é que muitas vezes passamos por sofrimento das nossas vidas e muitas vezes até a morte, dependendo quem somos. Os missionários que são levados à morte. Porque a Bíblia ele fala de 3 tipos de pessoas que seguem ao Senhor. Ele fala sobre aqueles, os seguidores do Senhor, aqueles que só seguem a palavra. Eles não querem se aprofundar muito com Deus. Nós temos também os amigos do Senhor. São aqueles que realmente querem uma proximidade com Jesus, querem conhecer quem é Jesus, querem ser amigos de Jesus. Obviamente, vão sofrer ataques. Os seguidores de Jesus não sofrem tanto, porque eles só ficam seguindo como aquelas multidões que seguiam Jesus. Eles só seguiam para ver, eles acreditavam nos milagres, mas só seguiam Jesus. Eles não se aperfeiçoavam em segui-lo na palavra, do que ele falava. E também temos os íntimos de Jesus, aqueles que dão a sua própria vida por Jesus. E são poucos que fazem isso, porque nós temos um querer muito grande dentro de nós. O nosso querer é sempre maior do que Deus pode nos dar. Mas muitas vezes queremos as coisas quando queremos, não aceitamos disciplina de Deus, não aceitamos ouvir o que Deus está falando, nem por profeta, nem por pastores, nem por ninguém. Então é difícil. É difícil. Por isso é que é importante vermos Isaías 49. Isaías 49. Nós vamos ler do 8 ao 16. Mas primeiro do 8 ao 13. É prometida que a restauração de Israel. E Israel representa a igreja e também nos representa. Diz ainda o Senhor: no tempo aceitável eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurar a terra e lhe repartires as herdades assoladas, para dizeres aos presos: sai, e aos que estão em trevas aparecei. Eles pastarão nos caminhos, em todos os altos desnudos terão o seu pasto. Não terão fome, nem sede, a calma, nem o sol os agitará. Porque o que deles se recompensasse os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Transformarei todos os meus montes em caminhos e as minhas veredas serão alteadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do oriente, e aqueles outros da terra de Sininha. Cantai, ó céus, alegrai-te, ó terra,
seus aflitos se compadeceu. O Senhor está dizendo aqui, diz o Senhor, este versículo descreve as condições de regozijo e bem-aventuranças daqueles que acham em Cristo libertação e salvação. Nós estamos vivendo esses tempos agora. A gente pode ver no versículo 8, diz ainda o Senhor, no tempo aceitável, eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Guardei-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e repartires as herdades assoladas. Nós podemos ver isso em 2 de Coríntios 6, 2. 2 de Coríntios 6, 2. 2 de Coríntios 6, 2. 6, 2. 6, 2. Segunda de Coríntios 6, 2. Porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Então o Senhor, Ele sempre vai nos ouvir, sempre vai nos socorrer e sempre vai nos dar o quê? Salvação. Mas lá no versículo de Isaías 49, 9, para dizerem aos presos, sai, e aos que estão em trevas, aparecei, eles passarão nos caminhos, e todos os altos desnudos terão o seu pasto. Isso também está em Isaías 42, 7. Isaías 42, 7. Isaías 42, 7. Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Foi para isso que Jesus veio. É para isso que Jesus nos chamou. Para fazer o trabalho dele. E Zacarias 9, 12. Zacarias 9, 12. Zacarias 9, 12. Voltai à fortaleza, o preços da esperança, também hoje vos anuncio que vos restaurarei em tudo. Aqueles que perdem alguma coisa por causa de Jesus, Ele restaura em tudo. Não importa o que seja, como Ele fez com Jó. Jó perdeu sua família toda, seus filhos todos, os seus bens todos, num só dia. Mas no final, ele restaurou Jó em dobro. E o que eu acho engraçado é que aquela esposa que estava do lado dele, aquela esposa que virou para ele e falou assim, olha, amaldiçoa o teu Deus e morre. E Jó falou assim, não aceitarei o mal como eu aceitei o bem. Essa mesma esposa é que teve seus próximos filhos. Ela nunca saiu do lado dele. Apesar de toda a dor que Jó passou, ele ficou firme. E muitas vezes nesta vida passamos longe. Você acha que é fácil perder família? Você acha que é fácil perder mãe, pai, irmão? Você acha que isso tudo é fácil, perder marido? Sabe qual é o maior problema? É que a tua
Por causa da dor? Mas no 49:10, lá de Isaías, não terão fome, nem sede, a calma nem o sol os afligirá, porque o que deles se compadece os guiará, e os conduzirá aos mananciais de águas. Olha só, muitas vezes no meio da dor, o Senhor nos leva pelos mananciais de água. Olha o que fala Apocalipse 7:16. Apocalipse 7:16. Apocalipse 7:16. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque é o Senhor que cuidará de nós, e é o Senhor que cuida de nós, mesmo no meio das aflições. No versículo 49:11 de Isaías, 11, versículo 11: transformarei todos os meus montes em caminhos, e as minhas veredas serão alteadas. Ele vai fazer os caminhos o quê? Planos, para que a gente possa andar tranquilos. Olha o que fala em Isaías 44. Isaías 44. Por isso que eu falo que Ele nunca nos abandona, Ele nunca nos larga, apesar de toda a dor, apesar de todo o sofrimento, apesar de momentos que passamos, que muitas vezes são nossas culpas. Nós plantamos, mas não queremos colher. Todo vale será exaltado, e todo monte, todo outeiro será abatido, e os que é torcido se endireitará, e o que é espera se aplanará. Ele trabalha com a gente. É no sofrimento que Deus trabalha na gente. É quando passamos no deserto, que a gente não tem mais para onde ir, não tem mais para quem virar, que Deus trabalha. Isaías 49:12 fala assim: eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. As pessoas vão vir de longe para ouvir o que você tem a falar. As pessoas estão prontas para receber a palavra do Senhor, mas muitas vezes ficamos o quê? Calados. Olha o que fala Isaías 43, do 5 ao 6. Isaías 43, do 5 ao 6. Não temas, pois porque estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, dá ao sul, não me tenhas, trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Então ele fala que nós temos que falar da palavra, para que as pessoas possam o quê? Vir para os caminhos do Senhor. E esse é o maior problema das nossas vidas, porque quando a gente está curtindo o povo de Deus, quando a gente tem a nossa família, a nossa mesa, quando as coisas estão indo muito bem, quando as coisas estão indo maravilhosamente, a gente não pensa nos que estão passando fome, a gente não pensa nos que estão necessitados, a gente só pensa em nós. Estamos juntos aqui.
Esquecemos dos outros. Esquecemos daquelas pessoas que estão nos hospitais. Muitas vezes nem oramos, somos crentes, mas nem oramos por eles. Para que orar? Eu estou curtindo os bons momentos da minha vida. Quando você está passeando, quando você está entendendo? Está curtindo o dia, quando você está curtindo as suas férias, você está lá numa boa. Você não para nem para agradecer. Poxa, Senhor, obrigado. Obrigado pelo carro. Obrigado por essa comida. Obrigado por esse hotel. Obrigado por estar aqui com a minha família. Porque a família é uma coisa muito importante. A família ela tem que ser unida, porque ela jamais será vencida. Se a família está separada, aí tem como. Mas vamos lá, Isaías 49:13. Cantai aos céus, alegrai-te, ó terra, e nos montes rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos compadeceu. Então ele se compadece daqueles que estão aflitos. Mas tem gente que fala: não, Deus não existe. Não, meu sofrimento é maior. Deus não existe, senão não levaria o meu marido, não levaria a minha mãe, não levaria o meu pai, me deixou sozinha neste mundo. É assim que a gente acha. E a gente pode ver Isaías 44:23. Isaías 44:23. Porque o Senhor se compadece da gente. Quando a gente chora, quando a gente está aflito, quando há aquela angústia dentro de nós. Cantai alegres, vós, ó céus, porque o Senhor o fez. Exultai-vos as partes mais baixas da terra. Vós, montes, retumbai com júbilo, também vós, bosques e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu a Jacó e glorificou-se em Israel. Glorifique a Deus no meio da vida, porque Deus habita no meio dos povos. Ele nunca abandona, Ele sempre está com a gente. Mas temos ainda Isaías 49, do 14 ao 16. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda ama? De sorte que não se compadece do filho do seu ventre, mas ainda que está viesse e se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Pois o Senhor está falando que Ele não pode esquecer você. Ele não esqueceu da sua dor, Ele não esqueceu nunca de você. Mas muitas vezes as pessoas esquecem de Deus. 2 anos passaram, chamando, volta para minha casa, volta para os meus caminhos, volta. E entra cora na cara, e negastes a tua volta para a minha casa. Achavas que podias fazer o que querias. Eu sou o Criador, sou eu que criei cada um de seus filhos, sou eu que crio cada uma das pessoas. Aleluia! As pessoas acham que elas têm o direito de fazer o que elas querem. É a minha vida, eu faço o que eu quero.
um dia para o outro a gente não existe mais. Israel se sentiu desamparado da mesma forma que Jesus se sentiu no sacrifício que Ele fez por nós. Jabe desamparou o Senhor. É o que diz lá no 14. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. E é isso que falamos muitas vezes. Estas são palavras dos crentes que enfrentam grandes sofrimentos e por isso se sentem abandonados, esquecidos por Deus. A resposta de Deus é a garantia divina a todo crente que passar por períodos de provação. Primeiro, o amor de Deus por nós é maior do que a afeição natural que uma mãe amorosa dedica a seus filhos. É, portanto, inconcebível que Deus se esqueça de nós, principalmente em horas de desânimo e pesar. Olha o que fala Jeremias 31:20. Deus nunca nos esquece, mas nós esquecemos de Deus. Deus nunca nos abandona, mas nós abandonamos o Senhor. Jeremias 31:20. Não é Efraim para mim um filho precioso, criança das minhas delícias? Porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele. Solenemente, por isso, se comovem por ele as minhas entranhas. Deverás me compadecerei dele, diz o Senhor. O Senhor se compadece de cada um de nós, as nossas aflições. Segundo, sua compaixão por nós nunca cessará. Sejam qual forem as circunstâncias da nossa vida, Ele zela por nós com grande amor e ternura. E sejamos convictos de que Ele nunca nos deixará. Ele nunca vai nos deixar, mas nós deixamos Ele. Terceiro, a evidência do grande amor de Deus é que Ele nos gravou nas palmas das suas mãos, de tal maneira que nunca nos esquecerá. Nunca. Deus nunca nos esquecerá. As marcas dos cravos das suas mãos estão sempre diante dos seus olhos, como lembrança do grande amor que Ele tem por nós e do seu cuidado. Mas achamos que Ele nos esqueceu. Quando olhamos para o 14, lá de Isaías 49, mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Mas olha o que diz Isaías 40:27. Isaías 40:27. Isaías 40:27. Por que dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, meu caminho está encoberto ao Senhor, e meu juízo passa despercebido ao meu Deus? Muitas vezes achamos isso, que passamos despercebidos a Deus, que Deus não está nos vendo. Mas no versículo lá, Isaías 49:15, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadece do filho do seu ventre, mas ainda viesse a se esquecer dele? Eu todavia não me esquecerei de ti. Deus nunca nos esquece. Nunca. Podemos ver isso em Malaquias 3:7. Malaquias 3:7.
vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? É isso que as pessoas falam muitas vezes. Não me desviei, só não quis fazer da sua forma, ou da forma que Deus quer. Quero fazer da minha forma. Olha o que fala Mateus 7:11. Mateus 7:11. Mateus 7:11. Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Deus sempre dará o melhor para os seus filhos. Talvez não na hora que a gente quer, mas Ele dará. Em Romanos 11:29. Romanos 11:29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Tudo que Deus faz por nós, todos os dons que Deus te dá, Ele não se arrepende de te dar. Mas muitas vezes nos arrependemos. Arrependemos e falamos: nunca deveria ter ido para a igreja, nunca deveria ter buscado a Deus. Mas Deus fala: eu não me arrependo de você ser minha filha. Mas na Isaías 49:16, eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuamente perante mim. A gente pode ver, os nomes estão gravados nas mãos do Senhor, de Yeshua. Os muros de Jerusalém estão sempre diante do Senhor, protegendo a Israel, a Jerusalém sempre. Assim como Ele nos guarda, nos protege, Ele também protege a sua cidade. E a conclusão disso tudo, Isaías 49:26. Sustentarei os teus opressores com a sua própria carne, e com o seu próprio sangue se embriagarão, como com vinho novo. Todo homem saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso de bom. As pessoas que querem o teu mal, elas vão cair nos seus próprias maldades. Elas vão cair nas suas próprias armadilhas. Não se preocupe com ele. Você não precisa desejar mal a eles. Pelo contrário, abençoe aos seus inimigos. E a gente pode ver isso em Isaías 9:20. Isaías 9:20. Isaías 9:20. Se colher à direita, ainda terá fome, e se colher à esquerda, não se fartará. Cada um comerá a carne do seu coração. Deus dá a cada um aquilo que ele plantar. Apocalipse 14:20. Apocalipse 14:20. Apocalipse 14:20. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos,
pelo espaço de 1.600 estádios. Esse vai ser o final dos ímpios. Morte sobre morte, morte sobre morte. Vai ser tanto sangue derramado que a gente não vai poder nem ver. Apocalipse 16:6. Mas é o Senhor que vai fazer a sua justiça, não é, gente? A justiça pertence ao Senhor. Apocalipse 16:6. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. Então aquele que maltrata, mata aqueles que são de Cristo, ou acham que tem que acusar, isso é um problema de cada um. Eles vão cair nas suas próprias maldades, porque o Senhor sempre quis o bem de cada um. Então, que a gente realmente sempre possa viver olhando para Cristo. Passamos momentos difíceis? Sim. Passamos muitas vezes desertos? Sim. Mas é no deserto que Deus nos molda. É no deserto que a gente chega-se para Deus. É no deserto que a gente busca mais. Porque quando as coisas estão boas, a gente nem pensa em Cristo. Que a gente possa levar essa mensagem, manter ela na nossa mente. E toda vez que você se sentir sozinho, ou toda vez que você se sentir angustiado, pense, o Senhor está sempre com você. Ponha um louvor, porque o Senhor habita no meio dos louvores. Porque assim diz a palavra do Senhor. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, Pai, tu sofreste muito, vendo teu próprio filho naquela cruz, sendo maltratado pelos humanos, Pai. Mas tu deixastes ele fazer tudo aquilo para salvar a humanidade, para nos salvar. Obrigada, Pai, pelo plano perfeito, Pai. Obrigada, Senhor amado, por tudo que foi feito naquela cruz por Jesus. Ajuda-nos a cada dia, quando passamos também por desertos, Pai. Quando achamos que estamos sozinhos, quando estamos aflitos, Senhor amado, ajuda-nos, Senhor, a cada dia a passar, Senhor, por esses desertos, Senhor. A confiar em Ti, Pai. A ouvir os Teus louvores, Senhor, e escutar a Tua voz no meio deles, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Conforta-nos, Senhor amado. Conforta o nosso coração pelas nossas perdas, Pai. Conforta-nos, Senhor, a cada dia. Ajuda-nos realmente a andar contigo dia a dia, a ouvir realmente a Tua voz. Ajuda-nos, Senhor, a não acusar pessoas, Pai, ou até mesmo te acusar. Senhor, ajuda no nosso caminhar. Ajuda-nos a cada dia. Receberei somente o bem, não receberei o mal. A cada passo que nós andamos no deserto, Deus está conosco e nos aperfeiçoa. Por isso Jesus passou 40 dias no deserto, para que ele passasse pelo deserto, e foi ali que ele se chegou mais e mais ao Pai, porque ele não poderia usar os seus poderes como Deus, porque ele estava nesta terra